Fala galerinha, tudo tranquilo? Professor Rafael Veloso falando e hoje a gente vai aprender sobre métodos de separação de mistura. É importante lembrar que existem tipos de mistura. Existem misturas onde há a formação de mais de uma fase. Por exemplo, na hora que você mistura água e óleo, você vai ter uma fase que vai ser o óleo e outra fase que vai ser a água. Então, se houver mais de uma fase em uma mistura, a gente vai chamar essa mistura de mistura heterogênea, tá? Hétero, de diferente, né? Se tiver uma fase apenas, exemplo, água e sal dissolvido, né? Se tiver uma fase só, a gente chama essa mistura de mistura homogênea, tá? Então tem métodos para você separar misturas quando são heterogêneas e tem métodos para você separar homogêneas. O primeiro método que a gente vai ver para a separação de misturas heterogêneas é a filtração. E o que a filtração faz? Separa sólidos de fluidos. O que a gente chama de fluido, gente? Um sólido, se ele estiver junto com um gás, por exemplo, poeira, né? E você separar o sólido da poeira do gás, do ar, você vai estar fazendo a filtração. O sólido também ele pode estar junto com um líquido. Então, se você separar esses dois, né, um sólido de um líquido, você vai estar fazendo, então, uma filtração. Ah, professor, então, quando eu passo o café, né, que eu separo aquele sólido do pó do café do líquido, eu estou fazendo a filtração? Sim, né? E aí, como é que funciona a filtração, gente? Você vai ter uma barreira física, né? Você precisa de uma barreira física aqui, ó, para poder conter os sólidos. Então, o sólido ele não vai conseguir passar pela barreira física, enquanto o líquido ou fluido, né, o líquido ou gás, ele consegue atravessar essa barreira e chegar do outro lado. E aí, exemplos de filtração, nós temos filtrar a água, passar o café, aspirar o pó, são todos exemplos de filtração. Segundo tipo de separação de misturas heterogêneas é a dissolução fracionada. Gente, dissolução tem a ver com dissolver, tá? Dissolver, então isso aqui é dissolver, ó. Dissolver. Fracionado significa que você vai dissolver só uma fração, só uma parte do todo, né? Então imagina lá que você tem uma mistura com alguns componentes solúveis, né? Aqui, por exemplo, ó, nessa mistura. Você tem aqui, o único que é solúvel é o roxo. Esse roxinho aqui, ó, esse cara aqui, ele é solúvel, os pontinhos roxos. Pontinho amarelo e pontinho preto não é solúvel em água. O que você faz? Você pega a água, adiciona ao meio, né? E aí você vai conseguir fazer com que o roxinho, que é solúvel em água, solubilize na água, solubilizou na água, o roxinho, né? Aí depois você pode passar por um outro processo, por exemplo, você pode filtrar e separar essa água e depois secar essa água, né? Colocar essa água no fogo, porque aí só o pontinho preto que vai ficar. Então tem várias formas aí, tá? Às vezes a gente usa mais de um processo de separação para conseguir separar as coisas. Então, de solução fracionada, você dissolve só uma parte do todo, beleza? Próxima, separação magnética, que também é chamado de imantação, tá? E aí, para separar materiais que têm propriedades magnéticas, né, o ferro, por exemplo, pode ser um deles, a gente vai colocar aqui, por exemplo, ó, nesse desenho, eu tenho um ímã, e aqui embaixo eu tenho, por exemplo, ferro, que tem propriedades magnéticas, e em amarelinho aqui eu vou ter um enxofre, que não tem propriedades magnéticas. Na hora que eu coloco esse ímã, o ferro ele vai se sentir atraído, ele vai ser atraído, ele vai se sentir atraído por esse ímã. Então, depois de um certo tempo, eu passando esse ímã, se esse ímã for forte, eu vou ter a separação. Então, o ferro vai ficar aqui em cima, enquanto o enxofre vai ficar aqui embaixo. Beleza? Então, a gente separa. E onde é que a gente usa isso? Ferro velho, para reciclagem do ferro, né? A indústria de ferro ela precisa absorver o máximo de ferro possível. E, às vezes, um carro que bateu ou coisa do tipo não vem só com ferro. E para separar, né, ele quebra esse material todo e usa um ímã para poder atrair apenas o ferro. Processo de ventilação. O que acontece, gente? Tem material que é levinho, por exemplo, como se fosse uma folha de papel, né? Então o papel às vezes é leve e às vezes você tem papel ou isopor misturado com algum outro sólido mais pesado, mais denso, né? E aí para poder separar esses dois, você pode usar de ventilação. Você coloca um ventilador forte, esse ventilador ele vai arrastar aquelas partículas que têm densidade baixa, né, e que são grandes, né, por exemplo, uma folha de papel. Ela não pesa quase nada, a folha em si só tem uma área muito grande, então o vento bate nela com força, né? Um exemplo prático que eu mesmo já vi na minha infância muito fazendo é a separação do
amendoim do amendoim de sua casca, né? Então, inicialmente, você tinha que separar na mão, né? Esfregava a mão, o amendoim na mão, se esfregava ele com a casca para soltar. Só que aí você não conseguia tirar casquinha por casquinha, isso ia demorar muito. Se você coloca então um ventilador, né? O ventilador vai fazer o seguinte, ele vai arrastar essas cascas, né, para longe do amendoim, tá? Um outro exemplo aqui, ó, seria mais ilustrativo. Imagine que você tem um prato e nesse prato você tem farofa, ou trigo e pedras. Se você colocar um ventilador ligado na frente, o vento gerado pelo ventilador vai levar embora esse trigo, essa farofa, e essas pedras vão ficar. Então é um processo de separação por ventilação, tá? Próxima, peneiração ou tamização. O que é isso? Você usa uma peneira, né, uma barreira física, para separar sólidos de tamanhos diferentes. Então aqui você tem um sólido que é grande, né, em roxinho aqui você tem um sólido que é grande, e sólidos pequenos. Os sólidos pequenos vão passar e os sólidos grandes não, né? E aí exemplo disso é você peneirar areia para construção civil. A areia precisa estar uniforme, você não pode ter tamanhos diferentes. E aí você usa de peneiramento, né, peneiração ou tamização, para poder separar essas partículas. Beleza? O próximo aí, gente, é a levigação. Levigação é muito usado na mineração, né, na questão do ouro. Então, o que você faz? Você vai usar um alto fluxo de água para que esse fluxo carregue as partículas de baixa densidade. Como é que é isso? Esse senhor aqui, por exemplo, ele está tentando extrair ouro aí em uma jazida. E aqui você tem, ele pegou areia, aqui colocou areia aqui dentro desse vasilhame dele, aqui tem areia, com ouro, com outras substâncias, e o ouro, a densidade dele é bem alta. A densidade do ouro é bem altinha. Então, o que é que acontece? Na hora que ele adicionar água, aqui, ó, ele vai adicionar água nesse pote, e ao adicionar água e começar a girar esse prato, a água vai acabar arrastando as partículas de areia. E aí essa areia vai girar junto com essa água. Então, a areia vai girar junto com a água. Só que o ouro, como ele é mais pesado, o ouro ele vai acabar ficando aqui embaixo, ele não vai ser arrastado porque ele é pesado, né? Então, qual que é a estratégia? Você começa a girar esse balde mais rápido, mais rápido, mais rápido, de forma que a água saia pela tangente aqui, ó. A água vai começar a sair do balde, sair dessa bacia, por causa da força centrífuga, e ao sair dessa bacia, ela arrasta junto a areia, né? Já o ouro fica lá embaixo, então é um processo de separação muito bem pensado. Esse processo acontecia em um programa que eu assisti da Discovery Channel chamado Febre do Ouro. Na Febre do Ouro, eu já vi lá alguns dos equipamentos que eles têm, que tinham como se fosse... esqueci o nome que eles davam lá, mas é um esquema parecido com isso aqui, ó. Você tinha esteiras, esse aqui em preto eram esteiras, né? E nessas esteiras vinha uma patrola lá e jogava um monte de terra nas esteiras. Os caras eles tinham que instalar essas esteiras perto de um rio, porque eles iam precisar da água do rio para fazer o processo de levigação. O que acontece? Essa água, quando ela passa aqui, ó, ela acaba entrando aqui dentro desse sólido, né? E ao entrar dentro desse sólido, ela vai arrastar as partículas que são mais leves, que são menos densas, que no caso está representado em preto. Joia? Então essas partículas em preto elas acabam sendo arrastadas lá para frente, né? E o ouro, que é mais pesado, ele fica guardado no fundo. No fundo aqui, ó, que vai ficar cheio de ouro. Joia? À medida que você vai passando mais água, você vai ter mais ouro purificado no fundo da sua draga, da sua esteira, tá? E o processo, quanto mais para frente, mais terra tem, porque mais terra será arrastada. Então eles usavam isso lá no Discovery Channel e é o processo de levigação, tá? Flotação. Como que você separa a flotação? Primeiro você precisa ter dois sólidos que não dissolvem, que não são miscíveis em um dado soluto. Então, por exemplo, você pega lá areia e serragem. A areia e serragem não dissolvem em água. Então aqui no exemplo, você tem areia e serragem e eles não dissolvem em água. Quando você adiciona água, como a serragem tem uma densidade pequena, vamos supor aqui que a densidade da serragem é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Como ela tem uma densidade menor do que a da água, ela vai flutuar, vai ficar flutuando aqui em cima da água. A água tem densidade 1 e a areia vai ter uma densidade mais alta, sei lá,
4, por exemplo, né? Então você acaba criando um gradiente aí, com isso você consegue separar. Se você virar esse copinho, né, esse becker, a serragem vai sair primeiro, depois sai a água, depois sai a areia, tá? Então isso é muito usado durante o tratamento de água, para separar as coisinhas lá da água, beleza? Próximo processo de separação heterogênea é a fusão fracionada. O que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O que é fracionado? É você fazer isso com uma fração só da mistura, só com uma parte da mistura. Então aqui, ó, por quê? Porque a mistura vai ter substâncias de ponto de fusão diferentes. Então aqui nós temos uma mistura que tem ferro e gelo, sei lá, um exemplo. Tem ferro e gelo. Se você resolver aquecer o ferro e o gelo vai derreter, né? Você coloca aqui um buraco para essa água, esse gelo derretido descer, e aí você vai passar a ter apenas o ferro, né? Você pode aproveitar essa água aqui também embaixo, colocar um balde, tá? Então fusão fracionada é isso, você faz a fusão só numa parte da sua mistura, joia? Decantação, gente, o que é decantação? É uma separação por diferença de densidade também. Mas qual que é a situação? A situação é a seguinte, você tem uma mistura, por exemplo, lama e água. Se você deixar essa mistura descansando durante um bom tempo, a lama, que é mais densa, ela vai descer, ela vai decantar, né? Também conhecido como precipitar, ela vai afundar, ela vai para o fundo do recipiente. E a água, que é menos denso, vai acabar ficando na parte de cima, né? A vidraria que a gente usa geralmente para fazer isso em laboratório é essa vidraria aqui, que é chamada de funil de decantação, certo? Ou funil de bromo também. Então o líquido que é menos denso, né? Aqui está com o exemplo de o azeite ele é menos denso, ele tem menos massa por volume do que a água. Então ele fica em cima e o líquido mais denso, que é a água aqui no caso, né? Vai ficar embaixo. E aí você consegue separar, só que você tem que esperar um determinado tempo, tá ok? Aqui tem outro exemplo, ó, com sólido e líquido. Então o sólido, como ele é mais pesado, ele acaba descendo, ele vai para o fundo do recipiente, enquanto o líquido fica em cima do recipiente por questão de densidade, tá? Então separa por diferença de densidade a decantação. E aí, galera, ficou faltando a gente falar da sifonação. Sifonação vai usar um sifão. O que é um sifão? Um sifão é um tubo para separar uma mistura de líquidos, né? Então, depois que você deixa decantar, você vai acabar tendo várias fases a depender da sua mistura. E como é que você faz para você tirar uma fase em específico? Vamos supor que você tinha óleo aqui em cima, ó. Você pode pegar o seu sifão, né? Você enfia lá na sua mistura. Vamos supor que aqui você tem a fase A, aqui a fase B e aqui a fase C. Se eu quiser tirar só a fase B, eu vou enfiar esse sifão até a fase B, né? E vou sugar do lado de cá, ó. Vou sugar do lado de cá, né? Vou diminuir a pressão desse lado. Ou então eu faço o seguinte, eu fecho essa boca aqui, ó. E aumento a pressão, dou um jeito de aumentar a pressão para empurrar os líquidos para eles subirem aqui pelo sifão, tá? Aqui tem um outro desenho, né, mostrando o uso do sifão aí, né? O importante é que a vasilha que você vai extrair, que o líquido vai cair, tem que estar numa altura mais baixa do que a vasilha de onde você está tirando. Então essa vasilha aqui, ó, tem que estar alta e essa aqui tem que estar baixa. Senão o sifão não funciona. Eu já usei isso, por exemplo, para esvaziar a piscina, né? Então é bem útil. Aqui para separar líquido de sólido, né? Depois de decantou, você pode usar o sifão, tá? Aqui o uso mais comum da sifonação, né? Que é para tirar a gasolina de um carro, para colocar em outro, ou para tirar a gasolina de um vasilhame maior para colocar dentro do carro. O pessoal faz uso de sifonação, né? Só que eles fazem de maneira incorreta. Eles sugam pela mangueira e a gasolina acaba caindo na boca, né? Seria mais inteligente soprar do lado que está sendo sugado, tá? Centrifugação não está na apostilinha, mas eu resolvi falar. E o que é centrifugação? Quando você começa a girar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu era girado pelo meu irmão quando eu era mais novo. Aí existe uma força que acaba tentando jogar a gente para fora do centro. Então aqui está o centro, né? Centrifuga é a fuga do centro. Acaba tentando jogar a gente para fora. E aí o que é mais denso acaba ficando na extremidade e o que é menos denso acaba ficando mais próximo aqui do centro. O que é mais denso é mais afetado. Com isso você consegue separar, né, partículas mais densas e menos densas. Onde que isso é feito? Por exemplo, para fazer análise de sangue, se você precisa só do plasma, que é menos denso, você vai centrifugar o sangue, né? O que é mais pesado no sangue vai para o fundo do tubo de ensaio, que é o nome desse tubinho aqui, ó.
e o que é mais leve fica na superfície, né? Então, aí você tem a centrifugação. Também para o enriquecimento de urânio, você acaba usando essa técnica, tá? Cloração e fluoração, acaba que não são muito métodos de separação, não, só que são importantíssimos para o tratamento de água. A cloração é a adição de cloro. Aí o formato que esse cloro vai ser adicionado depende de caso a caso, tá? Por que a gente adiciona cloro? Para matar micro-organismos, né, que são patógenos, que causam doenças no ser humano. Então, no processo de tratamento de água, você tem que adicionar cloro. O que é fluoração? Fluoração é a adição de flúor. E para que você adiciona flúor? Para prevenir cáries, tá? Só que isso existe uma discussão a respeito da adição de flúor, se é benéfico, se não é benéfico, né? Existe uma discussão a respeito disso, mas hoje no Brasil a água ela é fluoretada, você adiciona flúor na água para evitar problemas de saúde, tá, gente? Então, processo de separação de mistura homogênea é isso, né? E na próxima aula a gente vai ver processo de separação de mistura heterogênea.